Esse filhotinho já pesa mais que muita gente adulta. E ainda nem cresceu. O grandalhão que quase empurra o dono pra fora do sofá é um cão pastor do Cáucaso. E não se deixe enganar pela idade. Com apenas 2 meses de vida, ele já pesa mais de 15 quilos. E tem uma cabeça maior que de muitos humanos. No mundo dos cães, ele é basicamente um tanque de guerra peludo. Quando adulto, pode passar dos 200 quilos, chegar a mais de 1,80 m em pé e ter uma aparência que lembra a de um leão. Mesmo assim, essa raça está entre as mais obedientes do mundo. E apesar da aparência assustadora, com o dono, ele é só um bebê gigante, carinhoso e extremamente apegado. Essa raça foi criada para proteger rebanhos e enfrentar lobos. Por isso tem alerta constante, lealdade absurda e inteligência acima da média. Hoje muita gente cria como pet porque a proteção do dono é quase instintiva. No coração dele, guardar quem ama é a missão principal. Eles são grudados, carentes e adoram pular para brincar, mesmo correndo o risco de te esmagar sem querer. Apesar do tamanho, tem temperamento estável e não atacam animais menores sem provocação. Às vezes, o maior corpo abriga o coração mais gentil. Esse animal guarda um objeto secreto como se fosse um tesouro. À primeira vista, essa lontra parece estar aprontando, mas o que ela está fazendo é algo bem diferente. Ela está apenas brincando com a pedra favorita dela. Lontras escolhem uma pedra especial e mantêm essa pedra por praticamente a vida toda. Elas usam o objeto para quebrar conchas e mariscos, mas na maior parte do tempo tratam aquilo como um brinquedo. É o tesouro pessoal delas. Lontras são como pequenos cachorros aquáticos. Elas adoram contato físico. O corpo delas é cheio de terminações nervosas. Um simples carinho já faz a lontra emitir sons baixos, quase como um ronronar. E tem um detalhe curioso. Elas adoram sugar dedos. Isso vem da infância. É um comportamento que sobrou da fase da amamentação e ajuda a acalmar e trazer sensação de segurança. Lontras também são extremamente sociais. Elas não deixam ninguém para trás. Trabalham sempre em equipe. Quando uma sobe primeiro, ela estende a pata e puxa as outras uma por uma. Inteligentes, carinhosas e absurdamente afetuosas. Talvez seja um dos animais mais adoráveis da natureza. Esse animal fofo espera escurecer para se vingar. Durante o dia, corujas parecem desajeitadas, quietas e completamente inofensivas. Mas isso é só aparência. Pouca gente imagina, mas corujas estão entre as aves de rapina mais ferozes que existem. Elas não atacam de dia porque seus olhos são feitos para pouca luz. A visão diurna não é uma das melhores, então elas evitam confronto. Não por medo, mas por estratégia. Quando a noite cai, tudo muda. Visão noturna precisa. Voo absolutamente silencioso. Garras afiadas como lâminas. No escuro, elas dominam o céu. Pouquíssimos animais conseguem competir. E tem um detalhe curioso. Corujas guardam muito rancor. Se alguém as provoca durante o dia, elas não reagem na hora, mas também não esquecem. Elas apenas esperam um momento em que a vantagem é total. Curiosamente, o comportamento delas lembra o de gatos. Quando se sentem ameaçadas, esticam o corpo para parecer maiores. Mas quando percebem que não há perigo, voltam a ficar redondas, fofas e enganosamente calmas. De dia parecem indefesas, à noite são caçadoras perfeitas. Na natureza, a paciência também é uma arma. Esse bichinho fofo na neve consegue matar presas muito maiores que ele. Muita gente confunde esse animal com o Vision, mas ele é muito mais resistente. Esse é o arminho. No inverno, o arminho fica completamente branco. E não é só estética, é sobrevivência. Essa mudança é uma adaptação evolutiva que faz ele praticamente desaparecer no meio da neve. E quando o verão chega, as costas ficam marrons. Mas um detalhe nunca muda: a ponta preta da cauda. Essa é a marca registrada dele. Apesar do tamanho minúsculo, o arminho é extremamente agressivo. O corpo mede entre 20 e 30 centímetros, mas isso não impede ele de derrubar presas muitas vezes maiores. Por isso, alguns chamam esse animal de o assassino mascarado mais fofo da natureza. E tem um comportamento curioso. Quando um arminho é resgatado por alguém, ele pode retribuir. Já houve casos em que ele levou um coelho caçado como forma de agradecimento. Durante séculos, o pelo do arminho foi símbolo de nobreza, especialmente na Europa medieval. Dizem que até mantos de coroação de rainhas usavam esse pelo. Na natureza, eles vivem de 2 a 3 anos, mas onde não há predadores podem viver ainda mais. Pequeno no tamanho, mas gigante em perigo. Esse filhotinho fofo não é domesticado e nunca será. À primeira vista, ele parece só um gatinho peludo, mas na verdade esse é um filhote de gato de palas. Por causa do pelo longo e extremamente denso, muita gente acha que ele é
enorme. Só que na realidade ele tem praticamente o mesmo tamanho de um gato doméstico. Eles até compartilham alguns comportamentos. Às vezes se aproximam de humanos como se estivessem pedindo comida. Mas isso não muda quem eles são. O gato de Palas continua sendo selvagem, tímido e sempre em alerta. Um comportamento curioso é que eles costumam pisar no próprio rabo. E esse rabo não é só estética. Ele funciona como um isolante térmico. Quando apoiam as patas nele, é como colocar as mãos no bolso num dia frio. Outro detalhe único são as orelhas. Elas são redondas, afastadas e não passam da altura da cabeça. Esse formato ajuda a captar sons com mais precisão durante a caça. Com o rosto achatado, corpo compacto e um pelo cinza absurdamente macio, eles parecem só bolinhas de pelo com pernas. Mas na natureza, aparência fofa nunca significa domesticação. Porque um animal gigantesco não consegue atravessar uma fenda gigantesca. Olha de perto essa grade de ferro. Tem uma rachadura enorme no meio. Um adulto passaria fácil por ali. Mesmo assim, essa morsa gigante só consegue enfiar a cabeça no vão. E isso não é por acaso. O zoológico protegeu a grade desse jeito para facilitar a rotina dos cuidadores, sem precisar abrir e fechar um portão pesado o tempo todo. Uma morsa adulta pode pesar mais de 1 tonelada. E até 30% do corpo dela é gordura. Elas são muito mais gordas do que parecem. Mesmo com exercício, é quase impossível perder essa gordura. E o motivo é completamente simples. Ela é essencial para a sobrevivência. Mantém o corpo aquecido em águas extremamente frias. Serve como reserva de energia e ainda protegem o animal durante a natação. Além disso, as morsas têm uma capacidade pulmonar absurda. Com uma única respiração, conseguem soltar ar por um tempo impressionante. Repara também nas nadadeiras e na distância dos cuidadores. Mesmo um tapa leve de uma nadadeira de morsa é suficiente para deixar alguém completamente encharcado na hora. Com animais assim, tamanho nunca é detalhe, é estratégia. O maior predador do oceano tem um ponto fraco que ninguém conhece. Muita gente imagina que tubarões atacam mordendo com força máxima imediatamente. Mas na maioria das vezes, não é assim que acontece. Quando um tubarão se aproxima, ele costuma avaliar primeiro. Não é um ataque direto, é um teste. Quem convive com tubarões percebe que eles observam postura, movimento e até reações emocionais. Existe uma região no corpo do tubarão extremamente sensível, o focinho. Ali ficam as ampolas de Lorenzini, órgãos capazes de detectar os menores sinais elétricos. Quando essa área é pressionada, o tubarão pode ficar momentaneamente desorientado. Os olhos viram, o corpo hesita e o ataque é abandonado. É como se o sistema entrasse em curto-circuito. Por isso, especialistas alertam. O pior erro é entrar em pânico. Movimentos bruscos podem fazer o tubarão interpretar que você é uma presa ferida. O que quase ninguém diz é que esse tipo de reação exige treinamento profissional e muito controle emocional. Não é uma dica para tentar, é a prova de que, até no oceano, nenhum predador é invencível. Esse peixe aprendeu a usar humanos para destruir seus inimigos. Quando mergulhadores coletam ouriços do mar, eles costumam abrir algumas para alimentar os peixes ao redor. E isso não passou despercebido no oceano. Com o tempo, os peixinhos entenderam uma coisa simples. Humanos conseguem abrir ouriços. Então começaram a fazer algo muito curioso. Eles passam a guiar os mergulhadores até os lugares onde os ouriços se escondem. E não são qualquer ouriços. Normalmente são os maiores e mais apetitosos. Em poucos minutos, os mergulhadores enchem sacolas inteiras. E como forma de agradecimento, abrem alguns ouriços para dividir com os peixes. Mas existe um peixinho especial que não pede nada em troca. Ele se chama donzela, conhecido como fazendeiro do mar. Esse peixe cultiva verdadeiros jardins de algas no fundo do oceano. O problema é que os ouriços não só comem as folhas. Eles roem raízes e caules. Depois que passam por ali, a alga quase nunca cresce de novo. Desesperadas, as donzelas tentam empurrar os ouriços para longe, um por um. Mas no dia seguinte eles voltam, em massa, tomando tudo outra vez. Quando esses peixes perceberam que humanos podiam abrir ouriços facilmente, eles tomaram uma decisão. Começaram a procurar mergulhadores por conta própria e levá-los direto até os inimigos. No oceano, até a cooperação pode ser uma estratégia de guerra.